Fala galera, beleza? Mais um Papo de Seller. Tô por aqui para hoje falar com o Fidelis. O Fidelis que faz parte do time de produto da Mais de 5. Fidelis, a primeira coisa, eu não sou o cara que apresenta ninguém. Quem que é o Fidelis? O que que o Fidelis faz da Mais de 5? Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Igor, mas aqui no Mais todo mundo me chama como Fidelis, né, que é meu sobrenome. E, bom, eu tô aqui na empresa tem uns quase 6 anos, né, quase o mesmo tempo de vida da empresa. E eu sempre brinco que eu cheguei quando tudo era mato, né? Boa. E eu vim da época, Egídio, que eu entrei como estagiário de suporte, Uhum. e aí com o tempo eu fui evoluindo aqui Uhum. junto com a empresa. Só que eu não vou explicar muito sobre isso, pessoal, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e aí o editor vai colocar aqui em algum lugar. Só que aí chegou um momento que eu estava no suporte, e por estar muito tempo na empresa, eu conhecia muito sobre o produto, né? E aí, conforme foi crescendo a empresa, o time de tecnologia sentiu-se essa necessidade, né, de ter uma célula específica para falar sobre o produto, Top. né. Então, o Ronaldo, que era o gestor na Uhum. época do time, ele acabou me roubando, assim, né, vamos dizer, pro time dele. Então, aconteceu essa transição, que eu era líder técnico do suporte, e aí eu fui para o time tech, né, como analista de produto, que é onde Top. eu atuo até hoje. Perfeito. E aí, Fidelis, eu acho interessante, até antes da gente entrar nas nossas perguntas, explicar pro pessoal o que que é o time de produto, o que que faz o time de produto no dia a dia, sabe? Eu acho interessante falar isso. Boa, boa pergunta, Egídio. Bom, eu gosto sempre de fazer analogias, e então, quando a gente está falando de um sistema, Uhum. a gente tem que pensar nele também como se fosse um produto. Então, Certo. por exemplo, se você tem um carro, compra um carro, ele é um produto que vai ter suas especificações, né? Então, o motor, se é 4 portas, 2 portas, enfim, eletrônico, manual, câmbio automático, enfim. Top. E aí, quando a gente fala de sistema, é na mesma pegada, né? Então, o sistema que você acessa, então, por exemplo, o Instagram, TikTok, o próprio e-commerce em si, né, Mercado Livre, enfim, são produtos que são desenvolvidos por pessoas. Sim. Então, da mesma forma que você tem que pensar, se eu vou fazer um carro que tem 2 ou 4 portas, você tem que pensar num sistema, né, como ele vai ser, se ele vai ter um carrinho de compra ou não, né, voltado para o e-commerce, e a célula de produto vem com esse objetivo, né. Uhum. Então, eles vêm pensando em como vai ser criado esse produto Certo. para que ele seja entregue com muito melhor qualidade para o usuário final, né, que é To quem vai comprar aquele carro ou aquele aplicativo que vai usar, enfim. Eu acho que é legal você falar sobre, eu achei legal, na verdade, até tocar nesse assunto, porque querendo ou não, então, o dia típico de um produto está muito relacionado a aprender sobre funcionalidades novas e assim por diante. E aí a pergunta é justamente sobre isso. Qual que é um dia típico, como que é, na verdade, né, um dia típico de trabalho na Mais de 5 para você hoje, sabe, depois de tanto tempo? Bom, falando especificamente de produto, né, que é a área que eu atuo hoje, Boa. ele é bem variável, né, porque, querendo ou não, no mercado, novas soluções são criadas, né, também existem novas demandas, novas marketplaces, e-commerces, enfim, e também a gente tem que olhar um pouquinho para dentro de casa, né. Sim. Então, por exemplo, embora a gente tenha que trazer uma solução que agregue e que seja melhor para o cliente final, a gente também tem que olhar um pouquinho para dentro de casa, porque a gente tem produtos internos também que Boa. melhoram a performance e auxiliam no dia a dia dos nossos funcionários, né, dos nossos colaboradores. Então, eu diria que é um mix variado, né, Uhum. de entender as dores externas e também entender as dores internas e pensar em soluções que promovam, a otimização de tempo do dia a dia de ambos os lados, né. Eu acredito, Fidelis, até que falar sobre isso, né, a gente você trazer justamente como é teu dia a dia, você deve ter muitos desafios nesse dia a dia, principalmente dado o tempo que você tá por aqui, né. Qual que é o maior desafio que você já enfrentou aqui dentro desde quando você tá no Mais de 5, sabe? Nossa, Egídio, essa é uma ótima pergunta, mas eu diria que a maior dificuldade, e eu acho que eu não encaro como dificuldade, né, eu encaro como desafio. Como a gente fomenta e pensa em aumentar a gama de integrações
e Top. funcionalidades que a gente tem, atualmente acredito que o maior desafio seja, fazer com que todas funcionem, porque querendo ou não, Hum, embora o e-commerce tem um único objetivo, que é pegar um produto e entregar para alguém que está comprando na casa dele, né, hum. num curto período de tempo, a gente tem que entender que cada canal tem suas particularidades, Sim. né. E então, por exemplo, num canal de venda A, eu posso, para criar um anúncio, ter que enviar informações, como foto, título, imagem, preço e estoque, né, mas enquanto isso no canal B eu tenho que mandar essas informações também, mais outras informações complementares, senão nesse canal o anúncio não vai ser criado, Boa. né. Então, como a gente tem uma pluralidade de opções, eu acredito que o maior desafio hoje é fazer com que todas, entrem no nosso sistema, mas seguindo o mesmo fluxo, né. Hum. Então, ao invés de você ter que fazer muitos cadastros diferentes, você faz ele uma única vez que quando você vai dar aquela ação, por exemplo, de criar um anúncio, você vai fazer uma única vez e ele vai ser enviado para todos, né, com a mesma qualidade. E isso é um baita desafio, né, que nem Sim. eu mencionei, tem suas particularidades. Top. E aí, obviamente, levando em conta todo o tempo que você tá aqui, você teve muitas surpresas desde quando você entrou no Mais de 5. O que mais te surpreendeu desde quando você entrou e que te marca até hoje? Tive que ler aqui, mas que te marca até hoje? Eh, bom, o que me marca mais até hoje, como eu vim lá de quando tudo era mato, eu diria é uma coisa mais pessoal, né, Uhum. mas por ter muitos processos que não estavam definidos lá naquela época, porque era Sim. uma empresa que tinha 6 funcionários, teve muita coisa que você teve que correr atrás. Então, Boa. não tinha processo, como que a gente vai fazer isso? A gente chegou com esse problema novo aqui, como que a gente vai resolver? E aí a gente juntava ali todo mundo, né, 6 pessoas, e definia como ia ser a solução. E não tinha, alguém para ditar como que ia ser o Sim. caminho, né, você que ia criar ele. E eu acho que isso me marcou muito, porque me desenvolveu em mim um lado, tanto pessoal quanto profissional, de que as coisas às vezes elas não vão ter o caminho e você que vai ter que ditar ele, né. Uhum. Você pode errar, né, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente aprende mais com erro do que com acerto. Sim. Eh, mas faz com que em algum momento você vai chegar lá. Entende? É, você falando sobre isso é interessante, porque faz parte da nossa cultura a resiliência, né, querendo ou não, esse processo é muito ligado a isso. E, já puxando, já que a gente já puxou a palavra cultura, se você pudesse descrever a palavra cultura, na verdade, descrever a cultura do Mais de 5, uma palavra, qual que seria? Olha, Didi, eu não vou usar uma palavra, eu vou usar uma frase, e eu Boa. acho que você vai dar risada dela, porque é uma frase que muitas pessoas escutaram aqui dentro, que é uma frase dita pelo Victor, né, que é o CTO, que criou o sistema, com base, enfim, no problema que ele tinha no dia a dia, Seja. É boa. que é: "Tu é eternamente responsáveis por aquilo que tu cativas", né. Eh, ela é importante porque mostra e demonstra que aqui você tem total liberdade para propor soluções, né. Mas da mesma forma que você tem essa liberdade para propor ela, quando você for implementar, você também será totalmente responsável por aquilo, né. Sim. Então, se ela deu algum problema, a responsabilidade, querendo ou não, é sua, né. Obviamente que todo mundo tá ali para ajudar, né, Uhum. mas da mesma forma que se ela dá sucesso, é a responsabilidade toda totalmente sua, né, então você vai ser reconhecido da mesma forma. Eu acho isso muito bacana. Porque eu já trabalhei em outras empresas, né, que tinham processos muito já bem definidos e estruturados, mas com um pensamento um pouco mais retrógrado. Uhum. Então, se você queria propor alguma nova coisa, você não tinha essa abertura, Sim. diferente daqui. É, o legal que você falar, né, falar principalmente sobre cultura e falar sobre autonomia, que as pessoas que sentaram aqui, que a gente vem conversando, vem falando muito sobre autonomia, sabe, sobre essa autonomia que é, querendo ou não, todo o ecossistema, aparentemente, da Mais de 5 acaba ajudando nesse processo. E, meu amigo, a próxima pergunta é justamente sobre isso. Quando a gente olha para autonomia, a gente olha para a conexão entre as pessoas. Qual que é a área que você mais conecta no dia a dia, sabe? Qual que é a área e por quê, principalmente, eu acho interessante você trazer. Boa pergunta. Bom, como produto, eu acabo
estando e querendo estar ao máximo em todas as áreas, né. Top. Eh, então suporte, CS, implantação, educação e treinamento, vendas, enfim. O próprio cliente, né, que eu sempre brinco e digo com veracidade também, ele é a principal porta, né, para as soluções em si. Então, por conta disso, eu admiro todas as áreas, então eu gosto de entender um pouco de cada uma, porque querendo ou não, eu preciso entender os problemas que acontecem nelas, Sim, para querendo ou não trazer soluções novamente, né, pensando lá no produto interno e externo, eu só vou entender isso conversando com essas áreas. Então totalmente. eu gosto de estar em todas, né, o máximo que eu consigo, obviamente não é 100% do meu tempo, mas eu não vou negar para vocês, né, eu tenho o meu xodozinho, que é o suporte, que é da onde eu vim, tenho uma história com esse lugar, né, inclusive na questão de paciência e resiliência, que eu acho que é muito importante, porque querendo ou não, eh, na maioria das vezes um cliente ele vai abrir um suporte. Sim. Normalmente não é para dar algum feedback construtivo, ele quer que resolva algum problema, né. E no dia a dia ali, você recebendo isso diversas vezes durante o dia, é um momento que você pode usar como para treinar a sua paciência e resiliência, né. Sim, Então foi uma coisa que eu vi lá no passado, né, quando eu estava no início do Magis, que falaram para mim, e eu sempre levei isso comigo, tipo, eu sei que o cliente está atritado, quer que faça a solução ali do problema dele, mas é o momento que eu estou me conectando com ele, e eu sim. estou propondo a melhor solução para aquele problema que ele está tendo, né. Então eu carrego isso a mim até hoje, então, quando eu lido com o cliente, por mais atritado que ele esteja, eu sempre tento apaziguar a solução, a situação. E por causa disso, o meu xodó é o suporte, ele me moldou também como pessoa. Perfeito. E aí, ô Fidelis, olhando para isso tudo, olhando obviamente para o suporte, tudo isso, você deve ter participado de muitos projetos da Mais de 5 desde quando começou, né. Qual que é o projeto que mais te deu orgulho de ter participado aqui desde o começo? O Egídio, eu posso responder todos? Claro. Boa. Bom, brincadeiras à parte, como eu mencionei, muitos projetos, lá no passado não tinha muitos processos, né. Uhum. Então, a gente foi definindo as coisas conforme a carruagem estava andando, né. Legal. E eu acho que é muito gratificante quando a gente, hoje em dia, olha para uma empresa que tem mais de 100 funcionários e vê e entende que ainda existem processos e projetos que precisam ser melhorados, mas que quando a gente olha para o passado, a gente percebe e nota que a gente mudou muita coisa. Sim. Então, eu acho que eu diria a todos da mesma forma, mas não somente isso, eu diria também que a constância é o fator principal. Legal. Então, eu posso melhorar hoje, ontem, mas eu devo melhorar amanhã. Top. E aí, filha, a gente poder partir para o final do podcast, eu queria te deixar uma última pergunta que eu acho que é extremamente importante para você responder. Se você fosse falar para alguém de fora da MAS e tivesse que explicar por que vale a pena trabalhar aqui, o que você diria para essa pessoa? Olha, Egídio, eu vou até chamar a câmera para responder essa sua pergunta. Tá pra dois. Câmera, Boa. câmera 2, olha aqui para mim. Você que quer um desafio, mas também quer ter a opção e a pluralidade de trazer novas soluções, venha para mais de 5, porque além disso, né, você vai ter um time incrível que está aqui para te auxiliar e apoiar em em todas as suas decisões, né. Então aquela frase que eu mencionei: "Tu é eternamente responsável por aquilo que tu cativas". E vamos juntos. Ah, boa, arrasou. Meu amigo, agradecer pela oportunidade de falar com você por aqui, agradecer também quem ouviu. A gente continua numa série de podcasts trazendo quem faz o mais acontecer efetivamente, tá bom? Muito obrigado, Muito vamos obrigado, juntos. Egídio, obrigado pelo convite, obrigado pessoal, qualquer coisa brincadeira, chega. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.